O transtorno obsessivo-compulsivo não é algo exclusivo aos adultos. As crianças também podem desenvolver. Estou aqui com a Luciana, psicóloga. Luciana, como que o transtorno obsessivo-compulsivo pode se desenvolver nas crianças? Bom, ele pode se iniciar através de uma crise de ansiedade. Por exemplo, a criança roer unhas, ou ter mania de lavar a mão, não está desenvolvendo repetidamente o mesmo comportamento, por exemplo, ir de um lado para o outro várias vezes, quando ela fica muito agitada. Isso é uma das coisas que começa a ser um sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. E no caso das crianças, como que se faz esse diagnóstico? E é importante também os pais ficarem atentos a esses tipos de comportamento, né? Isso. É importante procurar um profissional, né, um psicólogo, um psicoterapeuta, para fazer uma avaliação, uma boa avaliação, para saber se tem os sintomas. A gente geralmente não fala que já é o transtorno, ele pode estar só ser uma crise de ansiedade, tratar com psicoterapia, e depois, para não se tornar um transtorno, porque aí já é a doença, né? E existe uma idade certa para o transtorno obsessivo-compulsivo aparecer nas crianças? Como que se desenvolve isso na infância? Então, não tem uma idade certa, né? Como eu disse, ele pode começar com uma ansiedade. A gente observa que a partir dos 4 anos a criança já vem desenvolvendo ansiedades que podem levar a ter tiques, manias. E a gente não pode esquecer que parece uma coisa natural, não é, né? Então, procure um profissional para fazer uma avaliação, para ver como é que está o seu filho, se você perceber alguma coisa diferente. O fato já de começar a roer as unhas muito cedo é uma coisa para se observar. Esse comportamento de vai e vem, né, que é uma coisa que a criança, depois dos 4 anos, é muito comum, a gente precisa estar observando, né? Tá atento. Pais, fiquem atentos. Fiquem atentos mesmo. E até porque o que acontece se o toque não for bem tratado? Então, ele se transforma aí na doença realmente, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? O toque não sendo diagnosticado na infância ou na adolescência, pode também ser, que é muito comum aparecer mais na adolescência do que na infância, ele precisa ser medicado, né? E a pessoa sofre muito com o transtorno. Às vezes, ele não deixa de sair de casa quando ele tem o transtorno. Quando a doença está instalada, ele deixa de sair de casa. A pessoa, às vezes, não faz mais nada. Fica... Ou, ao contrário, né? Se ele é um transtorno compulsivo obsessivo, ele passa a gastar muito, ele passa a não ter controle das coisas, pode até ir para o uso de drogas, né? Então, quanto mais rápido se observar, se prevenir, né, você pode evitar um risco maior para o seu filho na adolescência e na vida adulta também, né? Qual seria a principal dica que você daria para os pais? Pais, fiquem atentos aos seus filhos, aos comportamentos dos seus filhos e se vocês acharem que tem alguma coisa diferente, procure um profissional, né? Um psicólogo ou próprio pediatra para dar alguma orientação, mas procure um profissional da área da saúde para estar orientando. Tá certo, então, ó, tá valendo o recado para vocês, pais. Observem bem seus filhos, notou algum comportamento diferente ou notou uma ansiedade excessiva, procure um profissional. Pode ser, como disse a doutora Luciana, só uma crise de ansiedade, mas também pode ser o toque, a doença do transtorno obsessivo-compulsivo, que, infelizmente, também acomete as crianças. Fiquem de olho.